Boa noite, tudo bem? Então, estamos começando aqui na VIP Studio Barra, né? No nosso podcast Joinville, hoje conversando com João Padilha. O que eu posso falar dele? Advogado, presidente do PTB de Floripa, candidatíssimo a deputado federal por Santa Catarina. Fala um pouco de ti, João. O que tu queres aqui na nossa terra? Muito obrigado, Jonas. Agradeço também ao Ismael, essa oportunidade aí única de falar para o pessoal de Joinville. Tenho muitos amigos aqui em Joinville, sou advogado, já advoguei em algumas demandas aqui. Tenho participado de alguns eventos, algumas palestras aqui nas igrejas, né? Hoje mesmo a gente teve a oportunidade de falar sobre um livro de Tatiana Dornelles. Então, o meu objetivo é divulgar os valores que a gente defende, né, que são os valores conservadores, os valores cristãos, e para que as pessoas se mobilizem, né? Eu quero ser uma energia que as pessoas possam seguir o mesmo caminho, né? Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu acho que eu posso... talvez ser superado pelas pessoas, né? O objetivo é que as pessoas conheçam mais e sempre tenham interesse em melhorar. Mas as pessoas só melhoram a partir do momento que elas estudam, né? Se aperfeiçoam, entendeu? Esse é o meu objetivo. Ah, que legal, João. Muito bom estar aqui contigo, tá? Eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa bastante legal aí nesse podcast, e você vai levar um pouco do que você é aqui para o povo joinvilense, né? Você tem já um tempo aqui na nossa cidade, mas você veio de... Florianópolis. Você é de Florianópolis, né? E lá você bota para quebrar, né? Pelo que a gente sabe lá, coisas aí que tu fez aí que foi atos de coragem, vamos dizer. Isso a gente vai conversar daqui a pouco, né? Mais um pouquinho, né? E você colocou, eu estava dando uma espiada lá no teu Instagram, e você falou que é defensor do Brasil livre, próspero, com valores conservadores. Isso aí me remete um pouco pro Bolsonaro, é isso mesmo? Ou você tá no meio termo? Como é que funciona esse negócio aí? O que é a liberdade para você, né? Que hoje está sendo falado tanto, né? Liberdade. Mas nós temos liberdade, mas talvez o que é? Será que nós estamos a ponto de perder essa liberdade? Qual que é a tua visão sobre isso aí? Boa pergunta. Bom, primeiro, a questão do Bolsonaro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a história do Bolsonaro e acompanhar com mais acuidade em 2017, né? A história dele já estava desde 2014 fazendo campanha, né? Mas em 2017 eu tive um contato maior, e em 2018 eu entrei com todas as energias na campanha dele. Fiz campanha gratuitamente, não tinha objetivo político em razão disso, né? Tanto que eu não fui nem candidato, né? Tantas pessoas aí foram candidatos, aproveitaram a tal da onda bolsonarista e tal, mas não era esse o objetivo. O Bolsonaro, em 2018, ele falou tudo que a população queria ouvir, né? O cidadão precisava ser bolsonarista, não precisava vestir a camisa dele, mas ele falava em direito que não era comentado naquela ocasião, né? Então, ideologia de gênero ele batia no Congresso, né? Ele falava sobre direito à posse de arma, que foi suprimido desde o Estatuto do Desarmamento, né? Então, questões que foram muito, muito contundentes, né? Então, acho que as pessoas se identificaram com essa pauta, né? Pouco se falavam na política, principalmente no executivo, na presidência, né, pouco se falava sobre Deus, né, e ele foi uma pessoa que encarou essa bandeira, né, porque em algumas ocasiões, até dentro da universidade, é difícil se falar sobre Deus. As pessoas têm um pouco de temor, né. Existe uma pesquisa que fala que 60% das pessoas que entram, dos estudantes que entram na universidade, elas deixam de ser cristãs, né. Então ele defendeu essa bandeira. Então não tinha como a gente deixar de dar voz àquela pessoa, né? E, obviamente, chegou no segundo turno, não tinha opção, né? Ou você votava nele, ou você votava numa pessoa que ia desencarcerar um bandido, né? Verdade. Então, e não tinha terceira via, né? Não tem, né? E agora também não tem, né? Não. Então, eu achei muito... eu até olhei para mim mesmo naquela época, né? Porque ele trouxe um nacionalismo pro povo, né? Eu vi, assim, que ele... pela história dele, né, de tanto tempo na política e tudo aquilo que ele fez, eu me lembro que uma vez, né, falando um pouco do Bolsonaro, porque
eu sou fã do Bolsonaro, Somos dois. Porque eu sou fã daquilo que ele prega, daquilo que ele vive, né? E eu lembro que uma vez ele era vereador, nem ia falar isso, mas eu achei, do Rio de Janeiro, e eles deram um carro zero para cada vereador, né? E lá naquela época, tinha editado num jornal lá, disse que teve um que não aceitou. Aí foram ver quem que era, o Bolsonaro. E perguntaram, mas por que você não aceitou? Não aceitei porque eu venho de moto. Por que eu vou querer um carro se eu moro aqui do lado, né? Então ali foi se construindo, né? Em cima daquilo que a gente buscou em muitos candidatos e que a gente nunca encontrou. Então, era nisso que eu queria chegar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia comprar uma camisa de um candidato. Nem ganhado eu ia usar. Imagina comprar. Comprei, inclusive, plotei o carro do meu bolso, comprei camisetas para os meus filhos e fomos para a rua. Por quê? Porque brotou na gente o nacionalismo e essas verdades que precisavam ser ditas e que foram sempre sucumbidas, assim, né, João Padilha? Então eu vejo assim que nós estamos vivendo um novo momento. Só que agora você falou ali sobre por que as pessoas, né, viram ateus, vamos dizer assim, nas universidades. Será que isso aí não é um pouco de influência esquerdista que acontece dentro das universidades, que foi pregada por 16 anos? Ou você acha que não tem nada a ver, que é só uma metodologia de ensino mesmo, da pedagogia? O que você pode falar sobre isso aí? Primeiro eu gostaria de retomar o que você falou sobre nacionalismo, né? Existe um livro que chama A Virtude do Nacionalismo, de Yoram Razone. É um livro muito interessante que fala um pouco sobre essa questão. E eu me identifico em alguns aspectos do livro, né? Sobre nacionalismo e sobre os valores cristãos. Porque o nacionalismo, o amor à pátria, começa dentro da sua casa, né? Então tem até uma máxima que fala: primeiro arrume a tua cama, tente arrumar a tua casa e depois você vai levar para a tua cidade, né? Então o Yoram Razone, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala um pouco sobre a cidade, sobre a família dele, e depois ele fala sobre os clãs que tem, né? Ele é de Israel, então ele fala um pouco sobre essa situação. Então ele fala da família e daí os clãs. Então, que nem no final do ano, você vai e encontra com o teu cunhado, o teu irmão, e você se reúne 4, 5 pessoas, né, líderes, e 4, 5 famílias juntos, e você forma um clã, né? Os clãs, eles se formam ao longo da cidade. Então, igual a tua família, tem várias outras que pensam parecido com você, né? Defendendo os valores cristãos, né? A gente está falando de Israel. Então, ali são formados os clãs. Muitos clãs formam o quê? Um município, um estado e uma nação. Então, quando você consegue, a partir da tua família, projetar esses valores, defender esses valores com a força que você tiver, com a energia que você tiver, né? Você consegue ampliar a modo de mudar todo o país, né? Eu acredito na mudança, né? Na mudança positiva, assim. Eu estou lutando contra isso, né? Contra isso que eu digo, contra os malefícios que vêm contra a família, né? Tanto que o Bolsonaro falava sobre isso, né? Sobre a questão da família. Sobre a questão dos cristãos nas universidades, né? Você falou sobre os ateus, se essa influência esquerdista. Os princípios marxistas são sempre contra os valores cristãos, né? Então não pode ter não pode ter um Deus, não pode ter submissão a Deus, ao cristianismo. Então o objetivo também de Marx era derrubar esse pensamento, né? E ridicularizando. Obviamente que essa ideia de Marx, ela foi aperfeiçoada por outros pensadores, né? Que nem Antônio Gramsci desenvolveu esse raciocínio, e dali a gente começou a perceber todos as entranhas, né? A capilaridade que esse pensamento permissivo do marxismo trouxe pra gente, né? Tem um livro que chama Comunista Exposto, e demonstra pra gente que desde a década de 30 já tinha influência nos Estados Unidos da influência russa, né? Então já tinha influência russa comunista nos Estados Unidos, dentro do governo, né? Então o que quiçá, não, você disse são 16 anos, na verdade não, a gente está sofrendo essa influência há muitos anos, né? Tanto seja na igreja, né? E tantos outros espaços, né? Não só na igreja, mas a gente pode ver também na universidade.
a gente pode ver na política, né? Na recém-empossada Câmara dos Deputados, talvez você se recorde da viagem turística que alguns deputados fizeram para a China. A qual preço? Entendeu? Então, é contra isso que eu luto. Entendi. Né? Essa venda, essa submissão, né, de políticos, tá? Então, seja da comunidade, seja da população, ou então dos políticos, né? Eu acho que eles não têm que se submeter. Eu tenho um amor à pátria. Se eu ouço o hino, né, eu choro. Sim. Desde criancinha. Eu tenho uma foto de 7 anos com um chapeuzinho 7 de setembro, né, meu pai é militar. Uhum. Então, assim, eu sempre tive apreço a isso. E as pessoas estão perdendo esse carinho, né, esse amor à pátria. Eu daria a minha vida pela pátria, né? Eu posso dar a minha vida à pátria a qualquer momento, entendeu? Isso não é demagogia, não, porque eu não preciso disso. Eu não acho que isso traz benefício nenhum, porque a pessoa que ouve, a pessoa que te acompanha, fala, esse cara não precisa disso, né? E isso não vai conquistar ninguém, né? Então, o que eu falo de coração mesmo, e eu sinto isso aí. E eu acho que as pessoas afloraram isso de 2018 para cá, né? Obviamente que o Bolsonaro foi um ícone personificado de tudo que a gente estava esperando, né? Só que essa mudança ela não veio dessa personalidade política, né? Existe um grupo de estudo de há muito tempo que está desenvolvendo um raciocínio, né? Um pensamento que é a intelectualidade, né? Então, isso aí a gente deve também ao professor Olavo de Carvalho, que foi talvez o maior filósofo do Brasil, depois de Mário Ferreira dos Santos. Então, isso é importante que a gente trazer à tona, né? O Bolsonaro... Não, sim, o Bolsonaro foi a personificação daquela vontade que a gente tinha. Tá, mas quem eclodiu esse raciocínio? Né? Então a gente vinha em 2017, 2013, já tinha placa no meio das manifestações, o Olavo tem razão. Tá? Quem é Olavo de Carvalho? Né? Então, assim, obviamente que a gente personifica no político, mas tem toda uma mudança histórica acontecendo. Essa mudança histórica a gente deve ao Olavo de Carvalho, né? E todos os seus alunos, né? O professor Silvio Grimaldo, que eu tenho o privilégio de acompanhar na aula dos clássicos da literatura, né? Tem muitos professores também que estão na internet aí, que a gente tem acesso aos conteúdos. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Então, a gente não pode dissociar um do outro, sabe? Talvez você lembre que até na própria primeira declaração do Bolsonaro, quando ele assumiu, não aquela do Moribug, né? Mas na mesa da sala dele lá da praia, ele tinha dois livros, se não me engano. O Churchill e um livro do Olavo de Carvalho, né? Eu não sei se o Bolsonaro leu o Olavo de Carvalho, mas ele tem um feeling daquilo que aconteceu, né? Porque se ele aplicasse o Olavo de Carvalho, provavelmente a gente não estaria vivendo algumas situações aí. Mas o Olavo de Carvalho, enquanto ele esteve vivo até pouco tempo, ele foi um conselheiro muito forte do lado do Bolsonaro, não foi? Ele era um conselheiro, mas ele não tinha essa proximidade que as pessoas atribuem, né? Ele não tinha, porque provavelmente o Bolsonaro não teria tomado determinadas atitudes do governo, né? Obviamente que eu não sou político, né? Eu não tenho cargo político, eu exerço atividades que são políticas, né? Acho que todo momento a gente faz isso, né? Mas eu não sou político profissional, digamos assim. Então, o Olavo de Carvalho, ele falava por meio das aulas, né? Do COF, né? Eventualmente por meio das publicações dele, mas a maioria das pessoas conhece o Olavo de Carvalho por meio do Facebook, né? Então, obviamente, um desabafo dele ali no Facebook não é suficiente para entender a obra e a profundidade do Olavo de Carvalho, que eu também não tenho, né? Eu não tenho essa capacidade de falar, né, de toda a obra do Olavo de Carvalho, porque eu estudei parte da obra dele, né? Estou cada vez mais aprendendo. Fiz 200 aulas do COF e isso não é suficiente, né? São 540 aulas, eu acho. Né? Então, respondendo a pergunta, ele não era conselheiro, tá? Não era conselheiro. Eu sempre vi assim que o Bolsonaro citava ele, enfim, é muito importante, né, ter as ideias do Olavo de Carvalho no momento em que a esquerda, esse pré-comunismo que estava acontecendo aí no Brasil, estava começando a aflorar cada vez mais. Então, foi um momento, uma luz do fim do túnel, vamos dizer assim, né? E você estava falando que o teu pai é militar, ou agora está na reserva, né? Isso. Então, você veio de um momento em que... não de um momento, você viveu uma vida de disciplina, com certeza, ali,
né? E honrando sempre muito a pátria, né? Sim. E trazendo isso pro candidatíssimo, né? Deputado federal. O que tu me diz aí que esses princípios, né? Você vai colocar em pauta lá no Congresso em favor do povo brasileiro? Você vai ser aquele cara que a gente viu muito aí que foi na onda Bolsonaro e depois pulou fora, né? Eu vi muito isso acontecer, né? Essas traições, né? E o que tu me diz assim, o que o João Padilha, né, como candidato federal vai fazer lá por esse Brasil? O que vai acontecer? O que tu vai mandar para frente lá? Vai estar do lado de quem? Vamos lá. Bom, primeiro falando um pouco sobre o meu pai, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que ter é gratidão, sabe? A gente vê por muitas situações aí, pais que não sustentam os filhos, pais que não reconhecem os filhos, né? Pais que tiram a vida dos filhos. Acho que essa semana teve em Blumenau uma tragédia que a gente tem que comentar, que um pai tirou a vida da mulher e do filho, né? Então, assim, isso aí é uma... Eu não tenho palavras para dizer, né? O absurdo que tá fazendo. Então, por isso que eu falo sobre o cristianismo, né? Sim. Então, os valores cristãos, acho que é a primeira base que a gente tem que ter. Então, eu defendo duas coisas que são muito importantes. A Bíblia Sagrada, né? O que traz as Sagradas Escrituras e a Constituição Federal. Eu tenho crítica, eu sou advogado, eu tenho críticas pela Constituição Federal? Sim, tenho. Mas são as duas regras que a gente tem que seguir, né? Então, o aborto é previsto, o aborto é bem quisto pelo cristianismo, né? Então, isso já pode de cara ser rechaçado, tá? Então, voltando à questão, eu sou muito grato ao que meu pai fez por mim, né? Meu pai poderia não ter sido um pai bom. Meu pai foi um excelente pai. Ele foi criterioso, sim, ele foi severo em determinados momentos, mas quando a pessoa não tem uma personalidade formada, ela tem que ter isso. Né? Tem que ter o quê? Uma pessoa que diga, isso é certo ou isso é errado. Quando você estiver em fase adulta, você está apto a responder por si, ele vai falar, ó, eu não faria isso. Faça se você quiser. Né? Então, eu acho que todo esse caminho, ele me deu essa oportunidade de fazer. Ele te deu um norte, né? Sem dúvida, né? Então eu fico muito seguro com essa posição, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo meu pai. Então, assim, meu pai, ele é coronel da Polícia Militar, tá? Eu falo da minha mãe daqui a pouco, né? Senão ela fica com ciúmes. Então, meu pai é coronel da Polícia Militar da Reserva, né? E a história dele é uma história, apesar de ser trágica, é uma história que na polícia, né? Foi bonita em determinados momentos, porque trouxe pra gente o que eu vivo hoje. Eu não posso dissociar o que eu vivo hoje, o que eu sou, o que eu gostaria de ver o Brasil, o que eu gostaria de ser para o Brasil, né? Do que meu pai foi no passado, né? Não tem como dissociar, né? Veja bem, em 1964 ele entrou na Polícia Militar no auge do regime militar. Ali eclodiam várias ações de guerrilheiro, inclusive o Val Palmar, tá? Quando ele saiu da academia do Barro Branco, ele foi para uma atividade chamada P2, que é a polícia da polícia, né? Então, se tiver uma atividade ilegal de policial, ele dá a voz de prisão policial, rende ele, tira a arma e conduz até o quartel, tá? Ele foi para essa atividade insalubre, né? Porque o policial tá armado, ele pode reagir, né? E, em contrapartida, o melhor amigo dele, que é o Alberto Mendes Júnior, foi para contra-guerrilha, né? Então, a contra-guerrilha do Alberto Mendes Júnior se deu na última ação trágica no Vale do Ribeira, que foi justamente onde o Bolsonaro cresceu e conheceu o exército, né? Teve um confronto entre a unidade do Alberto Mendes Júnior com seus subordinados e o Lamarca, que era desse grupo guerrilheiro. E nesse embate, o Lamarca capturou parte da equipe do Alberto Mendes Júnior e, em forma de hombridade, ele se entregou em troca da equipe dele, né? Então, isso daí é um ato de hombridade, talvez hoje a gente não visse, tá? O cara entra em embate, mas ele não vai se render, tá? É história de filme, né? Não sei como não tem o filme, né? Tem filme de vagabundos, aí, de criminosos.
homenageando esses bandidos, né? Mas não tem nada referente ao Alberto Mendes Júnior, né? Então o Alberto Mendes Júnior se rendeu em troca da tropa e ele foi julgado por um tribunal chamado Tribunal Revolucionário. Eles julgaram e condenaram o Alberto Mendes Júnior à morte. Só que eles estavam no Vale do Ribeira, que é um lugar plano, e pode ser ouvido os seus barulhos de longa distância. O Alberto Mendes Júnior foi condenado à morte e ele foi morto a golpe de coronhada de fuzil. Nossa. E não por tiro, porque tiro eles seriam identificados, Entendi. o local, né? Então ele foi enterrado numa cova rasa e teve seu crânio esfacelado e foi identificado depois de algumas semanas. Então assim, essa história trágica faz parte da minha história, a história do meu pai, a minha história também, né? Então em luta contra o comunismo, um grande amigo do meu pai, amigo da minha família, foi assassinado, tá? Essa história é tão importante na minha família que o meu irmão chama Alberto, em homenagem ao Alberto Mendes Júnior, tá? Então quem quiser acompanhar, saber um pouco mais sobre essa história, vejam um livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, chamado Verdade Sufocada, que foi justamente o livro que o Bolsonaro levantou no impeachment, no voto do impeachment da Dilma, Foi né? muito criticado, inclusive. Foi criticado, mas ali tem todas as histórias dos grupos revolucionários, tá? E também tem um outro livro chamado Bolsonaro, Mito ou Verdade, que foi escrito pelo próprio Flávio Bolsonaro, que é o filho dele. E um outro livro chamado Orville. Orville é livro ao contrário, né? É livro, né? O-R-V. E L. Então, Orville, que é um livro do Exército, né? Eu tenho uma edição que é limitadíssimo, né? Que é uma cópia, não existe um livro impresso, são um calhamaço, assim, praticamente 1000 páginas de relatórios do Exército, né? E essa história tá aí nesses 3 livros para quem tiver interesse. Então, assim, a minha vida tá envolvida com a história do Brasil, né? A história de liberdade do Brasil, tá? Então, falei um pouco do meu pai. Obviamente que a criação depende também da minha mãe, né? Minha mãe sempre amparou a gente. Ela é psicóloga, né? Hoje ela está também aposentada, mas é a pessoa que me apresentou e que me cobrou a proximidade do cristianismo, né? E eu devo muito isso a ela, né? Hoje ela é da Congregação Cristã do Brasil, né? Uma serva de Deus. Eu tive a oportunidade de trabalhar na obra, né? Eu não me batizei, mas eu trabalhei na obra ajudando, porque isso era importante para ela e também me fazia bem. Então, a gente sempre teve isso, né? Em determinadas ocasiões, eu também lembro que meu pai fazia arrecadação de roupas e de alimentação e apresentava e doava uma entidade, então um bairro, pessoas mais pobres, assim. Isso sempre fez parte da gente, né? A caridade, que é um ato cristão, né? Essa bondade e tal. E conforto para as pessoas próximas, né? A Bíblia fala que você tem que proteger duas pessoas, né? Os órfãos e as viúvas, né? Então, sempre, eu lembro que tem uma amiga nossa que chama Conceição, que ela é viúva de um ex-militar, e meu pai sempre deu esse respaldo. E essas coisas eram comuns para mim, assim, não, então você tem que fazer isso. Não, ele dava o exemplo, né? Então eu seguia o exemplo, e no exemplo eu via, né? Hoje eu tenho com mais claridade, né? Com 46 anos de idade, você tem um pouco mais de facilidade para enxergar isso daí. Então, o panorama da minha vida é muito boa, né? Eu fui construído com isso aí. Então, eu estudei em colégio de freira, e depois eu estudei em colégio militar. Então, toda a herança que eu tive, toda a construção da minha educação, da minha cultura, né? Foi com base em valores cristãos também e nas regras dos valores da polícia militar, né? Então, eu cresci também dentro de quartel, então foi muito bom pra mim, assim, né? Hoje eu sou uma pessoa realizada porque eu tive essa infância, né? Na nossa época a gente podia brincar, né? Verdade. Com liberdade. Eu acho muito interessante o que você falou aí, né? Sobre família, o alicerce, né? Porque família é isso, é o alicerce, né? E quando está baseado na palavra de Deus, na Bíblia, né, a gente está baseado sobre princípios, né? E você, como advogado, você falou, olha, o que eu acho sobre o aborto, né? Você colocou o princípio que está na palavra, né, acima do que está na lei, né? Na tua visão. Claro que dentro das demandas você tem que seguir o Código Civil, logicamente, né? Mas eu acho muito bacana isso e fico assim, pensando aqui comigo, né? Pô, que fundamento. A gente podia fazer esse podcast aí, eu acho que rodar umas 3 horas. Por quê? Porque eu tô aqui na frente de uma enciclopédia, né?
muita vivência, né? E eu vejo assim, por esse bate-papo que a gente tá fazendo aí, que tu tem muita jornada e que tu tá usando isso para quê? Para levar para esse povo, né? Porque tu tá agora para candidato federal, né? E até onde eu tô sentindo aí, tu tá me ganhando através disso tudo que tu tá me falando. Eu não pedi voto, hein? Não pediu voto, mas eu acho que tu já vai, já tá quase aí 90%, né? E na questão do conservadorismo, né, que você colocou aqui, né, a parte ali de valores conservadores, né? Eu acho que é isso que o Brasil precisa, é isso que o Brasil merece, né? Porque é uma nação que busca isso. Porque eu vejo assim, ó, que muita gente quer colocar de goela abaixo situações que nós não queremos, não é verdade? Ideologias, né, que a gente não quer, mas uma pequena minoria, né, ela está nos impondo isso. Parece que é aquele pincher que fica no megafone, assim, né? E parece que ele tem tanta força. Mas eu acho assim, o João Padilha, que nós somos a maioria, não somos? O que você acha disso? Sim. Né? Nós somos a maioria, né? Bom, a última estatística do IBGE chegou a 80% de cristãos no Brasil. Né? Então a gente deve começar, como eu já falei, que as minhas regras são a Bíblia e a Constituição Federal, apesar das as minhas restrições referente à Constituição, né? Que não é cumprida, enfim. A Bíblia, ela tece os fundamentos que são os principais pra gente, né? Então, o que eu acho importante, que com esse número que eu falei, são os valores conservadores. O que é o cristão? O cristão é conservador, né? Então, ele quer o quê? Ele quer defender a família dele. Ele não está pedindo nada demais. Ele não quer a favor do poder público. As pessoas não querem depender do poder público. Então, o cidadão quer o quê? Quer trabalhar. Né? Por isso que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes. Sim, sim. A gente falou sobre a época da pandemia. Assim, eu não acho que o cidadão tem que ser submetido ao poder público. Né? Então, teve benefício do governo federal. Não é porque o Bolsonaro não, porque uma ação social é importante, obviamente, né? Mas eu acho que o cidadão não tem que ficar recebendo benefício. Obviamente tem situações de pobreza, que sim, deve ser dada oportunidade, ser atendida e tal. Só que assim, as pessoas têm hombridade, as pessoas querem trabalhar. Daí você fecha um comércio, solda a porta de um comércio, porque você acha que o cidadão não pode trabalhar. O artigo 5º está onde? O artigo 7º está onde? O artigo 170 da Constituição está onde? Né? Então, eu entendo que as pessoas têm a liberdade e elas têm que exercer essas atividades aí. Tá? Você falou uma questão importante. Então, só para concluir, eu entendo que as pessoas são conservadoras. O Brasil na sua maioria, conservador. Né? Existem algumas pessoas que criticam se as posturas que os governos estão tomando, se elas são conservadoras ou não, porque a gente quer que todo mundo seja Jesus Cristo, né? Foi o único perfeito. Não. O político, ele não é. Né? O Bolsonaro não é perfeito. Ele é um homem. Ele tem seus defeitos, mas ele tem humildade também, de reconhecer quando por acaso ele esteja errado. Então, eu entendo que a população enxergou isso. Pode ter alguma rejeição, mas as pessoas sabem que o que está sendo feito de coração, né? A gente vê ele falando algumas coisas assim, fala, pô, eu não falaria isso. Mas só que ele fala um desabafo, né? Eu tive a oportunidade de estar no Palácio da Alvorada na primeira vez que ele recebeu as pessoas dentro da cerca do Alvorada, né? Que legal. Ele tinha uma... Eu tenho vontade de ir lá. Vai lá, vai. O ano que vem eu vou te convidar pra ir lá. Legal, vamos sim. Então, ele falava sempre no cercadinho que ficava do lado dos jornalistas. Assim, eu acho que o jornalista exerce uma função fundamental. Né? A gente depende da informação da mídia, mas desde que ela seja honesta e cristalina.
né? Deixa as pessoas tomarem as suas conclusões, né? Você vai conduzir logo de cara, a gente sabe que não tem isenção total, mas você não pode dizer se esse está certo ou se está errado, né? Hoje o que a gente está vendo são campanhas, né? De difamação, despiora, sabe? Sim. O cidadão tem um pouquinho de malícia, ele fala, pô, não é possível que isso esteja sendo feito. Então, naquela ocasião lá, a gente teve a oportunidade de vir para cá e ele fala diretamente com o público, né? E é muito interessante, porque o cara pergunta na lata, ele responde, né? Eu não me lembro de ter uma situação que tenha sido constrangimento, assim, talvez uma vez que o cara perguntou uma coisa lá que desagradou, tá? Você falou sobre uma coisa referente à família, né? Então, eu tenho a honra, né? Prazer, a sorte, que talvez a gente não veja isso em todas as famílias, de ter não só os pais, tanto os meus quanto o da minha esposa, que são pessoas excepcionais, né? A criação também é incrível, mas também eu tenho filhas que são incríveis, né? Então hoje eu vejo o exemplo que eu dei, um dia desse minha filha tem 17 anos, ela está altamente influenciada, né? Por todos os meios, inclusive pelos amigos. E ela repreendeu um grupo de amigas que havia tomado uma atitude um pouco republicana, digamos assim, tá? Um rapaz fez alguma coisa que minha filha achou que não era moral e repreendeu e falou, não me aproximo mais dele, né? E ela comprou uma briga com toda a sociedade, né? E tem um livro que chama Imbecil Juvenil, tem um texto que chama Imbecil Juvenil, do Olavo de Carvalho, que fala justamente isso, né? É muito mais fácil você ir contra a tua família, que são pai e mãe, que vai te amar independente do que você fizer. Se você acertar, se você errar, o teu pai vai te abraçar. Se você cometer um crime, ele vai falar, você vai cumprir, mas eu te amo igual, quando você sair eu vou te receber, entendeu? E isso pra mim é mais importante. Minha filha fez isso, ela foi contra a família dela, contra os amigos dela, sabe? Mas não porque eu disse faça isso, né? E daí ela se afastou, o menino foi afastado e tal, e depois de um tempo o menino se aproximou. O que ela fez? Ela se afastou do grupo. Eu falei, não, eu crio um monstro, né? Mas não foi porque eu fico falando faça isso, faça aquilo. Sim. Não, porque ela veio o exemplo que a gente deu, né? E como que é? O exemplo arrasta, né? Sim. Então isso daí pra mim foi o mais importante, tá? Então a gente fala sobre a família. Então todas as construções, a gente falou um pouco sobre alguns princípios aí que o Marx trouxe, prejudicando, né, toda a sociedade, tentando construir uma sociedade perfeita para ele, né? Então, de novo, eu falo que perfeito só Deus, né? Então, ele queria criar uma sociedade X lá, né? Só que para construir isso daí, eles deturparam um pouco das origens, né, da família, né, e começaram a trazer várias situações que derrubassem a família. Como que você faz para subverter a família? Derrubando os valores dela, né? Então, a gente volta aos valores cristãos, né? Então, se você segue as regras do cristianismo, você não vai se dissociar dessa proximidade, tá? Então, existe um livro que eu acho que é bem interessante, que fala também sobre isso, que chama Subversão, do ex-agente da KGB, Yuri Alexandrovich Bezmenov. É muito interessante esse livro, porque ele traz como, durante 30 anos, essa técnica de subversão foi aplicada em determinados países, com sucesso, né? Então, ele traz lá, por exemplo, a mudança dentro da igreja, né? Inserindo dentro da igreja algumas técnicas, né? Uma na igreja católica é a teologia da libertação, né? Então isso aí vai alterando, levando valores que não são os valores cristãos verdadeiros, né? Vai deturpando. Então esse ato de subversão, ele vai destruindo o tecido social. Essa destruição do tecido social vai fazendo o quê? Vai destruindo também, a partir da família, toda a engrenagem da sociedade que depende da família. Daí a gente volta em Eura Razone, né? Que fala sobre o clã, né? Sim. Então, isso daí é um livro muito interessante, Subversão, do Yuri Bezmenov, tá? Depois a gente deixa o link aqui, é muito interessante esse livro. Não vamos colocar tudo isso aí. E daí ali tem, obviamente, que ele explica de uma maneira mais pormenorizada. Então, assim, existe a desmoralização, depois tem a crise, depois tem apresentar um milagre, né? Que é alguém que vai resolver todos os problemas
do país lá, né? São 4 fases, eu esqueci de uma. Desmoralização. Bom, enfim. Então, essa questão de destruir a família é importante porque é o tecido social que vai ser destruído, porque você destrói uma família, né? Primeiro eu dei o exemplo do Euron Razone, mas destrói a família, e daí a partir da família você destrói uma sociedade, o clã, a sociedade, um município, e de repente você vê que tá tudo de cabeça para baixo, né? Então, tatuar o órgão, o orifício corrugado é um exemplo para o jovem. Né? Cantar baixaria, dançar de uma maneira pervertida é bonito, né? Então os exemplos que a gente está tendo hoje, os jovens estão tendo, são os piores possíveis, né? Mas eles estão fazendo o quê? Cada vez mais se distanciando dos valores cristãos, né? Tem o valor cristão para ver. Ele não vai ouvir uma determinada cantora falando determinada coisa, né? E chamando de vereador federal lá, né? Com sabe? certeza. Então tem várias situações nesse sentido, assim, que eu defendo, tá? Então, por isso que eu falo, é até ruim, né? Eu falo sobre família, só que, obviamente, eu tô em Joinville, a gente tá indo pra Blumenau agora, né? Eu dei a palestra agora, a gente tá conversando, são 11h30 da noite, e depois eu vou pra Blumenau. Só que a todo tempo, às vezes eu coloco até a minha localização pra minha mulher, né? Não porque ela desconfie de mim, mas para que ela saber que eu tô bem, né? Se eu tô circulando, às vezes ela manda mensagem, tá tudo bem, tô, né? Que eu tô parado fazendo determinada coisa, né? Visitando e tal. Então, eu gostaria de estar muito, muito com a minha família. Mas eu acredito também o seguinte, que eu talvez seja um pouco ingênuo, né? Pra política. Porque eu tenho um coração muito bom, sabe? E algumas pessoas falam, você não sabe como que é lá dentro. Não, eu sei. Eu fiquei 1 ano dentro da Alesc, no melhor gabinete, talvez da melhor deputada do Brasil, fazendo o quê? Aprendendo sobre política, aprendendo sobre os valores que podem ser levados lá para dentro, né? Então, tanto que eu me ausentei, né? Eu pedi exoneração em razão das eleições, né? Da proximidade das eleições, e eu tenho ela como exemplo, né? Que é a deputada Ana Campanholo. Então, eu tenho eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, hoje eu tenho, em razão do curso que ela dá, eu dou algumas aulas no curso dela, né? Então ela serve como exemplo para esses valores. Então eu posso ser um pouco utópico, né? Mas eu acredito na honestidade indelével, assim como meu pai me ensinou, né? Então tudo que eu convivi com ele, assim como o exemplo que eu dei da minha filha, foi coisa que foi osmose, né? Foi o exemplo que eu tive no dia a dia. Não tinha uma situação que ele praticava que desabonasse a conduta dele, né? Eu lembro de uma situação que ele estava na viatura e a gente estava com um carro particular, assim. E a gente estava numa fila, né? Muitos carros, assim, daí veio uma viatura que era do batalhão dele. E a viatura veio arrepiando. Daí ele só fez assim, ó. Colocou a mão pra fora, fez assim, ó. Aí o policial falou, vamos ver que esse cara aí, né? Aí encostou, na época ele era capitão. Capitão, tudo bem. Você tá em ocorrência? Não. Então entra atrás de mim. Ficou ali. Porque o cara não tá atrasado por causa do rango? Sim. Né? Não que ele não tenha que comer, mas... Cara, é exemplo. Com certeza. Né? Então, e daí o que acontece? Se isso aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, né? Meu pai nunca bateu em mim, pra você ter noção. Mas eu aprendi as coisas que eu tinha que aprender, né? E obviamente com os valores cristãos que a gente praticou, né? Então, tem um exemplo muito, muito legal que eu gosto de lembrar. Minha avó, né? Católica, fervorosa, assim. Ela morava na rua chamada Rua da Esperança. Uma rua sem saída. Travessa a Esperança. É uma rua sem saída e algumas vezes as pessoas iam até a casa dela e eu me lembro dela pedir para eu me retirar do ambiente porque ela queria conversar com aquela pessoa, fazer uma oração para ela. E ela fazia oração com mãos sobrepostas, né? E aquilo eu não entendia o que acontecia. Eu olhava pelo vão da porta e eu ficava vendo o que estava acontecendo, né? E depois de alguns dias, ou naquele mesmo dia, as pessoas traziam algumas coisas para ela. Ou um alimento, um pão, ou então uma ave, né? Uma galinha e tal, de presente, agradecendo. E depois eu fui entender que ela fazia o quê? Ela fazia a cura das pessoas. E quando não era ela, era a minha tia Edna, né? Que até o final, quando ela não estava, elas iam até a Edna, que eu também presenciei isso, né? Então assim, eu vivi numa família muito, muito cristã.
Entendi. Né? E isso fez parte da minha vida. Né? Então hoje eu não tenho como dissociar. Claro. Quando eu te falei sobre o valor, sobre ingenuidade, não que eu não tenha jogo de cintura e não saiba das coisas ruins que acontecem. Mas eu tenho convicção que você pode ser honesto. Sim. Por isso que só para concluir, por isso que em 2018, quando teve toda uma movimentação em torno de uma pessoa, o que você faz? Deixa eu ver quem é esse cara. Daí você pega e você vai puxar uma folha, uma vida pregressa dele, e você vê que o cidadão viveu 28 anos de uma vida pública sem uma situação que prejudicasse a imagem dele. Ilibada. Né? Então, daí tem uma outra pessoa também que eu quero mencionar aqui no programa, que também tem uma situação de 28 anos de vida pública e não tem um processo na justiça. Opa. Que foi convocado pela Damares para ser senador da República por Santa Catarina, que graças a Deus é de Joinville. Olha né? aí. Que é o deputado Kennedy Nunes. Kennedy Nunes. Meu padrinho. Opa, que legal, hein? O Kennedy Nunes ele é muito amado pela cidade aqui, né? E eu tenho certeza que ele vai ter uma trajetória ainda maior do que teve até agora, né? E você estava falando ali sobre o exemplo arrasta, né? E realmente, né? A gente vê tudo isso, principalmente nas famílias ortodoxas, né? Aquelas que, assim como teu pai e tua mãe te encaminharam nos princípios, né? A gente vê que ali é o alicerce, né? E é esse alicerce que eu vejo que você tem, que eu também tive, né? E daí veio na minha cabeça ali que um outro ditado, né? Que diz que as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz, né? E nisso aí eu lembrei do meu pai, né? O pequeno, vê como o exemplo arrasta, né? Tem o Angelone, quando solteiro eu morava aqui você não conhece muito bem ali, mas... Aventureiro? Perto da rodoviária, ali na Tiradores, né? E o meu pai vindo do Angelone de a pé e foi lá, comprou alguma coisa no Angelone e foi conferir o troco em casa. E daí ele disse, nossa, a menina me deu R$5 a mais. Ele pega e volta. E ela vai pagar do bolso dela. E vai pagar do bolso dela. Aí eu disse, mas pai, o pai vai voltar lá? Sim, ela vai fechar o caixa hoje e vai faltar, né? E vai fazer falta para ela. E a gente via ele caminhando, né? Quer dizer, um exemplo arrasta, né? As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz, não é verdade? Eu gostei. Então, assim... Vou usar. Usa, né? E eu quero remeter isso pro Bolsonaro também. Depois eu quero fazer mais 2 perguntas aí que tá aqui na minha cabeça para ti, né? E o exemplo dele arrastou, né? As atitudes deles falou tão alto que o povo brasileiro, né? Ele escutou essa voz e era uma voz que precisava ser escutada, porque a gente viveu no meio de tanta mentira, né? Tanta desonestidade. Por exemplo, tantos candidatos, né? O Temer da vida falava vários idiomas, Fernando Henrique, não sei o quê. Mestrado em Direito. Mestrado, tal, mas para enganar o povo, né? Então daqui a pouco vem um cara que fala palavrão, que às vezes a gente vê que ele até se arrepende do que ter falado, só que é um camarada que ele fala aquilo que quer, porque ele sabe que não tem um rabo preso com ninguém, né? Enquanto outros têm que ver, não, eu tô mexendo com fulano, ciclano, fica amarrado, não faz o que é para fazer, né? E só pensa em interesses obscuros, não é verdade? Então, assim, eu acho que esse é o caminho que eu peço a Deus que nos livre desse comunismo, desse marxismo, né? E que a gente possa ter um presidente mais 4 anos que continue falando em Deus, pátria, família, né? Porque são os alicerces da nossa sociedade. E é esse país que eu quero para os meus filhos. Eu falo para os meus filhos, olha, vamos batalhar por esse cara, porque é um cara que está dando a cara para bater, porque ele não pensa em dinheiro. Então ele também não pensa no cargo, vamos dizer assim. Ele pensa nessa missão que ele tem, né, em fazer esse Brasil ir para frente. Em pouco tempo, quantos índices que a gente vê aí que levantaram, que subiram, né? No meio de uma pandemia, o Brasil foi alvo de elogios do mundo inteiro, né? Mas aqui dentro não. Aqui dentro a esquerda fala, não, estamos decaindo, mas não é isso. 2 e 2 sempre vão ser 4, né? E nós temos um pouco de discernimento, a gente percebe isso. Mas João Padilha,
tu tava me falando um negócio lá de Floripa, que meio que tu tem um sangue no olho, que tu pega ali um carro de som, tu vai pra cima, tu movimenta o povo gosta de estar do teu lado, te chama pra ajudar. O que é isso que tem dentro da tua alma aí pra nós entender? Fala um pouquinho disso e depois eu vou querer saber mais uma situaçãozinha aí também que tá aqui na minha mente, né? O que acontecia lá na Floripa, que a gente quer que isso aconteça aqui em Joinville também e que tu leve pro Brasil. Mas eu já fiz pro Joinville também. Então. Então, assim, acho que o espírito de justiça é a primeira coisa, né? Quando você está se referindo a esse momento aí de pandemia, então, voltando um pouco, 2018 eu fiz as ações pró-Bolsonaro, né? Em abril de 2018 eu mandei fazer 2.000 adesivos pró-Bolsonaro, não tinha número nem partido, né? E em junho, eu distribuía a partir de abril, maio, junho eu distribuía no farol, nas ruas, né? Em junho eu fiz uma lesão no menisco, lutando jiu-jitsu, e eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia e eu estava de muleta num dia que a gente tinha que entregar. Né? Inclusive com minha amiga Maiara e o ex-esposo dela, o Alex. Então a gente distribuiu um adesivo. Então eu lembro muito bem assim que eu de muleta não tinha muita mobilidade, então eu entregava para 1, 2 carros assim, as pessoas olhavam assim, por que esse cara, né? Esse cara não sabia que era Bolsonaro. Abril de 2018, poucas pessoas sabiam que estavam ligadas à política e tal, né? E daí eu distribuí, algumas ocasiões eu recebi tanto o adesivo amassado na minha cara, quanto cuspida, né? Eu cheguei a tomar cuspida, só que assim, eu não tinha mobilidade para levantar uma muleta, para dar uma muletada, né? Eu não tinha mobilidade, o cara abria o semáforo, jogava em mim, cuspia e ia embora. Pô, não dava nem para xingar, né? Senão ia ser atropelado, tinha que sair da via. Então assim, essa situação foi a situação que eu tinha que viver, né? Porque eu estava acreditando, eu acredito ainda, né? Que a gente pode permanecer livre, até, né? A gente nunca é livre, né? A gente tem um equipamento aí que monitora a gente full time, Com certeza. Mas, falando sobre a questão de Florianópolis, é assim, quando teve a questão do lockdown, né? Foi 17 de março de 2020, o prefeito o ex-prefeito da capital foi lá e instituiu por meio de decreto, né, supressão de direitos constitucionais, são o artigo 5º da Constituição Federal, que para quem não sabe é o direito de ir e vir, o direito a estudo, direito à liberdade, ao trabalho. Então tem vários aspectos da Constituição Federal que foram suprimidos por meio de decreto, né? O decreto ele é um dos menores regramentos dentro da hierarquia da pirâmide de Kelsen, né? Então, decreto e nada é quase a mesma coisa, né? Então, por meio de decreto, ele proibiu as pessoas de saírem de casa. E a gente via pelos vídeos, pela televisão, os chineses caindo que nem árvore, assim, né? A árvore, pô, caía, morria, assim. Então, assim, eu estava certo que eu ia morrer. Só que depois de um tempo eu falei assim, eu não tenho mais condição de ficar esperando, né? Então, teve uma artista famosa, acho que não sei se foi a Cláudia Raia, ela pegou o Covid dentro de casa. Ela ficou 3 meses, 4 meses e pegou o Covid. Como que eu peguei Covid? Não tem jeito, né? E também eu acreditei que depois de estudos, né? Eu não sou técnico, mas eu sabia que aquilo não ia acarretar na perda total da sociedade se você tiver um estudo e fazer testes, né? Ainda que off-label, né? Que a gente sabia que já tinha alguns produtos farmacêuticos que poderiam derrubar essa doença, né? Então eu me opus ao lockdown, né? Porque eu acreditava que o lockdown horizontal ia ser muito mais prejudicial do que o lockdown vertical, mas não tinha nada a ver com política partidária, com o que o Bolsonaro estava falando. O Bolsonaro falou a verdade, né? E eu estudei, porque se eu achasse que ele estava falando uma coisa que não fosse real, eu ia falar, cara, o cara tá viajando e eu vou agir de acordo com os meu instinto, né? E meus estudos também. Então, eu gosto muito de estudar. Então eu mergulho naquilo lá, né, consulto as pessoas que são as melhores, né, hoje eu tenho oportunidade, eu tenho alcance, eu falei com o ministro do governo, né, então eu tive oportunidade de acessar, tem pessoas que me assessoram que são as melhores, né, eu ouço muito bem as pessoas, eu gosto de aprender, né, eu acho que eu estou sempre aprendendo e eu parto da premissa que eu estou errado. Então se ele está falando alguma coisa, ele tem mais coisa para me ensinar, né, eu tenho muita humildade com isso. Né? E quando eu tenho que tomar uma posição, vou tomar uma posição com base de pessoas que talvez saibam mais que eu.
Tá? E naquele momento eu achei que a gente tinha que ir lutar pela liberdade. Eu convoquei uma carreata em Florianópolis e a gente conseguiu chamar 280 carros. Só que num momento que era proibido circular, na beira-mar tinha os bolsões de estacionamento eram fechados, as vias tinham placas proibindo as pessoas de circular, né? Então, isso daí foi uma situação que eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo e de fato estava acontecendo. Só que assim, se você tem uma Constituição Federal que não está sendo cumprida, então cabe a gente lutar para que ela seja cumprida, né? Ainda que você pague pelo preço da tua liberdade. Então não adianta nada você ser vivo e você não ter liberdade. Eu acredito muito nisso, né? Por isso que a gente fala de liberdade. Liberdade fica muito no ar, assim, né? Mas liberdade é você lutar pelo direito de circular. E eu fiz isso, né? Só que eu tomei multa de carro, né? Eu fui autuado, depois eu chego nesse ponto. Então a gente fez a carreata durante a cidade inteira e repercutiu. Minha foto saiu estampada na capa do jornal, inclusive com a placa do meu carro, né? Legal, né? O cara podia suprimir a placa, né? Mas foi lá e meteu a placa e tava o Barrigudo na Estrada. Siga lá, ó. Barrigudo na Estrada, que é um canal do YouTube de um amigão meu de moto que tá sempre junto fazendo as ações aí. Inclusive na motociata que eu ajudei a elaborar lá em Florianópolis. Então, a gente fez essa manifestação aí de carreata e depois começou sucessivas ações. A gente foi contra contra as ações também ditatoriais do governador Moisés, né? Eu tenho uma faixa de 7 metros que era pelo impeachment, porque eu, na qualidade de advogado, propus um pedido de impeachment. Sim. Depois dos desvios de 33 milhões, que até hoje não foram solucionados, né? Um dos 6 pedidos de impeachment é meu. Opa. Tá? Então, eu propus essa ação, inclusive com a parceria do Leonardo Schutz, que era na época estudante de Direito, daqui de Joinville, tá? Do Círculo Conservador. Então, fizemos juntos essa ação e eu propus lá na qualidade de advogado. Então, eu sempre estive acionando, né, os órgãos para tomarem essas atitudes. Chegou em determinado momento, não teve repercussão direta isso aí, mas as pessoas começaram a tomar a iniciativa. Pô, peraí, o cara foi pra rua para se manifestar. Eu tenho obrigação de fazer isso. Porque eu não usei do benefício do governo, né? Algumas pessoas utilizaram. Mas assim, a gente sabe que nem o pescador que recebe um seguro-defesa de R$2.000 é suficiente para ele. Que o pescador, dependendo da puxada, ele ganha 3.000 numa entrada, numa saída, né, pro mar. Tá? Se for artesanal, isso aí. Se for um barco maior, vai ser muito mais. Então a gente sabe que existe essa restrição. Então eu não admitiria receber aquele valor. Minha esposa é servidora pública, a gente tem um certo conforto, mas eu não queria também depender da mulher, né, para isso. Não por preconceito, mas eu não quero depender de ninguém. E daí a gente continua nessas ações. Todas as entidades voltaram, né, inclusive os prostíbulos, né, não que eu frequente, mas que eu sabia que eles já tinham voltado ao trabalho, e as escolas não tinham voltado. O que eu fiz? Eu convoquei uma manifestação apoiando o grupo chamado Paz pela Educação SC, né, @PazPelaEducaçãoSC, né, e eu acompanhei e fui o âncora, digamos assim, né. Eu tomei o protagonismo e levamos o carro até a frente da casa do Jean, né, que é o então prefeito da cidade, né, lá no Jurerê. Quem quiser o endereço, eu posso passar. Mas, não, isso pode cortar. Não vou passar. Eu fui até lá e 19.000 watts de som eu coloquei lá para... Talvez ele tivesse problema de áudio, de audição, ele ia ouvir, né? Porque ele fala mal, talvez ele tenha problema de audição também. Coloquei 19.000 watts de som lá, explicando para ele por que ele tinha abrir as escolas. Daí, o que aconteceu? Ele ficou indignado, né? Tem um grupo de vizinhos dele e ele falou, pô, os caras vieram na frente da minha casa fazer bagunça, briguei com a Concap, briguei com o Citrazen e os caras não vieram aqui. Eu falei, pô, teve a primeira vez, né? Fui eu, né? Fui lá. Essa ação não foi uma ação excepcional, assim. Isso aí foi fruto de um estudo que eu fiz, né? De um livro recomendado pelo Silvio Grimaldo, numa live que ele fez, chamado Da Ditadura à Democracia. Já vou lembrar o autor. É muito interessante esse livro. E ali conta 157 maneiras não violentas de manifestação. Uma dessas é você visitar o gestor, né? O gestor está fazendo uma coisa errada, você vai lá e explica de uma maneira educada. A gente nunca foi deseducado, mas o barulho incomodou ele, né? Tá? Então, isso foi uma das ações que a gente fez. O que aconteceu é que, embora ele não tenha gostado, no dia seguinte as aulas voltaram, né? Infelizmente, foram só as aulas particulares
que me atingia diretamente, mas não por isso, né? Eu queria, obviamente, que voltasse às escolas particulares, municipais, tá? Mas daí caberia também a cada pai se prontificar, né? Eu consegui conduzir só 250 carros para frente da casa dele. Foi o suficiente. Quando chegou a polícia não conseguiu chegar porque tinha tanto carro. E daí quando a gente tava saindo, ele tava vindo. Ele tava ouvindo assim, não tem como prender as pessoas. Imagina. E daí essa foi uma das situações que eclodiu, que teve maior repercussão. E daí, a partir daí, as pessoas achavam que eu era o responsável para fazer alguma coisa pela liberdade dela. Liberdade constitucional, né? Porque a gente tá falando de todos os direitos constitucionais. Sim. Então, eu tava almoçando um dia, daí uma amiga minha, lá a Rossana, do Camelódromo, me ligou e falou assim, ó, estão fechando a minha loja. Eu falei, como estão fechando a tua loja? Pô, estão te embargando, né? Eu não sabia, né? Porque o telefone do advogado... Você sabe que hoje ligação, em época de WhatsApp, ligação é sinal de amor, né? Ou então o cara tá sendo preso, né? Com certeza. Advogado. E daí a Rosana me ligou e falou assim, eu tô sofrendo uma situação aqui, estão querendo fechar meu empreendimento. Eu falei assim, não é possível, né? Uma loja que ela tem lá de bolsas, tá? Rosana, um abraço. Então, ela me ligou, eu falei, eu vou até aí. Daí eu comentei contigo, né, antes da nossa conversa, eu tenho uma caixa de som, tenho uma faixa e uma bandeira do Brasil. Então, todo lugar que eu vou, isso aí tá no meu carro, tem um megafone também, quando eu preciso. Então, eu tô sempre levando isso aí. Então, eu coloco a caixa, pego o meu microfone, conecto, coloco a faixa do Conservadorismo Floripa, que eu fundei, que é um grupo que eu fundei na época das eleições, e eu faço a oração, e depois eu toco o hino nacional. Para as pessoas entenderem que a gente está movendo aqui o sentimento também de patriotismo, né? Então, você sabe que se você pegar toda a nossa população e colocar num outro lugar, a gente vai continuar sendo o Brasil. Sim. Não é o território. Eu tenho amor pelo território. Eu daria a vida por ele. Mas se você pegar toda a população, todos os seus costumes, seus valores e colocar em outro lugar, a gente continua sendo o Brasil. Sim. Né? Então, eu explico isso para as pessoas. E foi engraçado naquele dia, acho que até comentei contigo, que na Felipe Schmidt, que é a rua principal de Florianópolis, abriu um círculo, assim, né? As pessoas ouvindo o hino nacional e tal, e as pessoas olhavam pro lado. Eu falei, eu estou imaginando que eles estão esperando a bola, né? Porque as pessoas só ouvem o hino nacional quando tem jogo de futebol, né? E a gente está fazendo um ato cívico aqui. Aí foi engraçado. E daí a gente se deslocou até a prefeitura e foram 5 dias de manifestação nisso daí. Até que a gente conseguiu revogar o artigo 4º do decreto, que fechava as academias e as galerias. Uhum. Então, acho que eu comentei contigo, né? Então foi interessante porque a galeria, que é uma conhecida lá em Florianópolis, chama ARS, ela tem 2 entradas, né? E as lojas que ficam para fora... Não, isso do Camelódromo. As lojas que ficam para fora do Camelódromo estavam todas abertas. Mas as lojas que ficavam dentro do Camelódromo estavam fechadas. Sabe qual é o motivo? Qual? Porque o Covid só passa dentro, né? Então, assim, não existia lógica, não existia nada técnico, Sim. Não existia fundamentação da área da saúde. Simplesmente ele queria fechar, né? Ou se estava beneficiando alguém ou não, né? Mas ele estava prejudicando muita gente. Sim. Então eu reforço, se tiver que morrer, eu quero morrer trabalhando. Se tiver que morrer, eu quero morrer orando. E foi um dos motivos que eu me candidatei a vereador. Porque eu falei, se eu entrando como vereador, jamais eles vão fechar uma igreja sem a meu repúdio total e minha guerra contra esse abuso, né? Porque, de novo eu falo, isso é cristofobia. Com certeza. Então, existia na Câmara de Vereadores referente à igreja, existia um pastor que era vereador, e esse vereador teve a falta de pudor de votar favorável ao decreto do prefeito fechando a igreja. Então, assim, é inconcebível. A igreja não foi fechada na peste negra, né? Se tiver um lugar que você pode pedir perdão pelos seus pecados, é na igreja, é ajoelhado. Então eu tinha certeza, eu queria trabalhar e eu queria pedir perdão, e se fosse para morrer, eu queria morrer de joelho. Entendeu? Eu estava muito convicto daquilo. Entendi. E daí eu falei, não, eu vou me candidatar e vou lutar isso aí até o fim. Uhum. Né? Não é o problema. Se você falar, então não tem medo. Não, eu tenho medo. Só que o medo não pode ser maior do que minha ânsia de liberdade. Né? A ânsia de luta pelo direito, né? Verdade. Liberdade é muito, muito vago, mas a ânsia é pelo direito que a gente tem, né? Principalmente os constitucionais. Se a gente tem essa carta, tem que ser essa carta, né? Então, a carta constitucional.
Então, daí eu me candidatei na eleição. Aí fiz 1.103 votos em Florianópolis, foi uma boa votação. Não fui eleito porque o partido não tinha, a nominata não fez votos E na cara e na coragem, suficientes, sim. Mas as pessoas que sabiam da minha índole, dos valores que eu estava defendendo, foram para mim, me ajudaram, fizeram voto, porque 1.103 votos é bastante voto. Bastante né? coisa. Só que meu vizinho era candidato. No meu quarteirão tinha 4 vereadores. Então, assim, tem mais vereador do que gente lá no bairro, né? Tudo bem. Então, foi uma das coisas que me moveu. Eu falei, não, eu vou pra cima, eu vou dar-lhe um pau nesse pato rouco aí. É isso né? aí. Então, foi uma das coisas que me moveu, assim. E daí, os atos sucessivos, eu nem comentei com você, mas as ações, 7 de setembro, 1º de maio, dia do trabalho, cara, isso aí é um movimento que ele é orgânico, entendeu? Você fala, não, eu levei 50 mil pessoas. Tem uns vagabundos que falam isso. Sim. São mentirosos, né? Uhum. É um movimento orgânico. Com certeza. Então, assim, só que eu faço adesão, né? Uhum. Eu participo, convoco e tal, e vamos pra rua. Né? Se é pra aumentar o patriotismo, sim. Não conseguimos alguma coisa contundente e tal, não tem problema, vamos continuar. O que aconteceu? No 7 de setembro de 2020, que tava tudo fechado, eu fui na frente do quartel do 63BI lá em Florianópolis. Por quê? Cara, os caras não fizeram como chama? A marcha? A marcha do 7 de setembro, né? Sim. Então, pô, eles estão com medo do quê? Né? Estão com medo de quê? De morrer? Cara, se você tem medo de morrer, você não tem que estar no exército. Com certeza. Você não tem que estar na polícia e ter medo de tomar bala. Né? Eu não sou corajoso, não troquei bala com bandido. Mas tudo bem. Mas só que eu não tenho medo do Covid. Né? E nem da varíola do macaco aí, hein, gente? Aqui não. Aqui é espada. Então, eu fui na frente do quartel e uma das fotos do Instagram que mais bombou foi uma foto com a bandeira do Brasil na frente do quartel, assim, do 63BI. Os caras tiraram foto, o cara tá ensinando pra ele. Daí eu ficava na frente do quartel tirando onda, marchando, assim, tirando onda dos caras. Pô, vai marchar, coloca esses canhão na rua aí, cara, tá com medo? Né? Incrível. Essa é a postura que eu gostaria que eles tivessem, entendeu? Sim. Né? Eu tô falando isso porque também é uma puxada de orelha que a gente tem que dar. As pessoas ficam esperando das Forças Armadas, talvez coisa que elas não possam entregar pra gente. Né? Então, não, a Forças Armadas, amigão, você é a Força Armada. Você tem que estar na rua. Você tem que reclamar pelos seus direitos. Daí o cidadão fecha o teu empreendimento, solda a tua porta, tu fica acuado. O cara fechou minha porta. Né? Lá em São Paulo teve um prefeito, né, que morreu, eu não sei pra onde ele foi, mas ele não foi pro céu. Fechou a porta de muitos empreendimentos. Olha aí. Tá? Soldou a porta, o cidadão passando fome. Quando eu fiz a manifestação referente contra o lockdown, tinha a família que estava do meu lado chorando, falando assim, eu tenho 10 pessoas, 10 funcionários, eu tenho 2 lojas no RS, eu não posso fazer delivery. Cara, é a pior crueldade que você tem com um cara que quer trabalhar e você proibir ele de trabalhar. Sabe, isso aí me vem na garganta, assim, eu não suporto injustiça, sabe? Imagina. E eu vou pra cima. Imagina. E daí, né, questão de manifestação, carro de som, barulho, daí eu vou pra cima. Isso aí atinge, né, como eu te falei, daquele livro, né, que é da ditadura à democracia, é uma das recomendações que eles dão, né, de fazer manifestação não violenta, né? Obviamente que aquele livro lá foi escrito por um cara que fazia análise de um instituto norte-americano, e ele tem vários outros princípios, né, inclusive não republicano, né, que as mulheres, as fêmeas fazem, sabe? Urinar em foto, usar o crucifixo em lugar inapropriado, né? Só que aquilo lá abala, né? A mulher levanta a camisa, pô, aquilo lá abala, pô. Só que assim, esses aspectos não são importantes para mim. Eu tirei só o que era importante nos livros. Então assim, os livros podem ser lidos. Você tem que ter um filtro, né? Tá? Come a carne e tira o espinho. Exatamente. O osso, isso aí. E daí, pode ser carne de peixe, né? Então, eu entendo que a gente tem que utilizar o que é bom de todos os conteúdos, né? Então, esse livro é um livro esquerdista, eu tirei o que era importante pra gente aí. Muito importante. Pô, que legal, hein? Uma aula aqui de tudo, né? Poderíamos ficar muito tempo, né? E João Padilha, deputado federal, já profetizando na tua vida, né? No social, o que tu tens pro social? Falamos bastante de ideologia, falamos de Bolsonaro, falamos de
de toda essa situação que hoje está sendo muito falado, né? Mas a nossa comunidade, né, local, comunidade, no teu caso agora, brasileira, né? Tem muito déficit aí na saúde, muito déficit aí de acessibilidade, muito déficit de hospitais, de segurança pública. O que tu tem para falar disso aí? É interessante que a gente está conversando sobre isso, né? E você falou sobre temas que são relevantes, mas a ala conservadora, né? Ou então quem se intitula de direita, né? Sim. Porque hoje a gente pode ter direita conservadora e direita liberal, né? Sim. E aí, em determinado momento, você falou, não, pô, contra o comunismo e tal. Pô, acho que a social-democracia pra mim também não serve, entendeu? O cara tem que ser direita, né? Eles falam, extrema-direita. Não, é direita. Né? Então, eu penso desse jeito. Então, falando sobre a questão social, a gente abre mão um pouco desse debate, né? Então, tudo o que se remete a pessoas que têm carência, eles falam o quê? Quem vai defender é a esquerda. Eu tive num evento do plano diretor... Eles tomaram conta, né? Tá certo que Florianópolis só tem esquerdista, né? Mas o plano diretor, os vereadores estavam lá, todos são esquerdistas. E eles falaram, esquerdistas, e todos eles falaram sobre a questão do meio ambiente com propriedade, assim. Olha aí. Mas que eu falei, não, eu concordo com ele. Sim. Mas por que essa pauta é pauta de esquerda, então? Porque eles tomaram de assalto. É verdade. Porque a gente abre mão disso. A gente fica, não, ideologia. Não, a ideologia é importante. Só que a ideologia tá aqui no teu coração. Sim. Né? Quando vier uma pauta para você defender, que a gente pode dar o maior exemplo hoje no estado de Santa Catarina, que é a CPI do aborto, proposta por uma mulher que tem peito de encarar um monte de macho dentro da Câmara, da Assembleia Legislativa, que é a deputada Ana Campanholo. Olha aí. Né? Então, ela está enfrentando isso aí, é uma questão ideológica. Mas quando bateu, ela foi lá e enfrentou. Né? Só que a gente hoje, por exemplo, tem as questões sociais do meio ambiente também. Né? Você falou sobre a questão da saúde, né? E falando aqui sobre Joinville, que é uma cidade que eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos aqui. Eu visitei 2 hospitais, né, na época que eu estava no gabinete da deputada Ana Campanholo, com o aval dela. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Regional, né, e o São José. Então, por exemplo, no São José, a maior deficiência é referente a leito. Olha aí. Né? Então, isso daí, o que acontece? A gente tem na cidade um deputado federal e um deputado estadual, se não me engano. Tá? Isso. Por quê? Não, acho que mais. 2 estaduais, se não me engano. Por que eles não beneficiam a cidade natal deles? Só que é a maior cidade do estado. Né? Eu comentei com você, eu acho que aqui deveria ser a capital. Sim. Então a cidade poderia receber essa retribuição, mas não é por causa de voto. É por causa que tem a maior população. Sim. São 600 mil habitantes, se não me engano. Passou já, né? O maior colégio eleitoral, enfim, é uma potência, né? Santa Catarina. Né? Então, o que acontece? Quando eu fui lá, todos os gestores me receberam imediatamente, né? Foram muito solícitos. Obviamente que não me levaram nas áreas mais precárias, sim, porque quando alguns políticos visitam, eles vão para fazer denúncia. Alguns nem entram, tá? Não são recebidos. Por quê? Porque eles vão fazer denúncia. Amigo, como você pode fazer? Bate na porta do governador. Fala, olha aqui, ó, olha essa demanda aqui. Tá, tu vai levar o louro da glória? Porque o pessoal tem essa questão. Não, eu não vou receber o nome da emenda. Amigão, tu tá fazendo pra população. Tu fez, tu vai saber, alguém vai saber lá em cima que você fez certo. Se você não tiver o mérito, se isso não retribuir em votos pra você. Os caras só veem o retorno eleitoral? Então você não serve pra política. Como a maioria que a gente vê, é isso aí, né? É retorno, né? O cara entregar uma cesta básica pra pedir voto, o cara tem que ir pro inferno, cara. Vagabundo. Verdade. Não que as pessoas não mereçam, né? Então, um exemplo que eu tive, na época da eleição de 2020, eu tava trabalhando com a minha equipe e uma grande amiga minha, na época, fez uma arrecadação e eu ajudei a divulgar. A gente conseguiu 500 cestas básicas. E quando a gente entregou as cestas básicas na época do eleitoral, o pessoal perguntava, tá, é de qual vereador? Olha aí. Cara, daí o que aconteceu? Eu não tinha coragem de falar. Eu falei, não tem vereador. Não, mas tem que ter alguém. Não tem. É da igreja. Daí o pessoal aceitava de coração. Né? Se eu tivesse muito mau caratismo, eu ia falar, não, olha aqui, ó. Tó o santinho. 51000. Né? Eu não tinha coragem. E todas as pessoas que estavam comigo também não tinham. Né? Então, o nosso trabalho foi limpo. Tá? 500 cestas básicas. Então, eu acho que isso tem que ser a primazia, tem que ser o princípio das pessoas, né? Porque isso aí move as pessoas e que nem eu te falei, arrasta, né? Pô, eu tive a oportunidade de ver aquela situação que eu comentei com você da minha filha. Pô, por que a gente não pode fazer isso na política?
Por que uma pessoa não pode ser exemplo? Com certeza. Né? Então, a gente falou de 20 anos, 20 e poucos anos na vida pública sem um processo judicial, é o caso do Kennedy Nunes, né? Que é aqui de Joinville. Eu tenho muita honra de fazer parte do partido dele, foi ele quem me convidou para vir para o partido, né? Me convocou para ser presidente do partido, tenho muito prazer, né? Eu tenho uma foto que é bem célebre, que ele está com a mão na minha cabeça num evento que a gente fez lá no Majestic. Então, isso daí me deu muita segurança, porque assim, é uma pessoa que tem reputação ilibada. Fui convidado pela Damares para assumir esse encargo, né? E assim, o cargo de senador não é para qualquer um. Não. Ele vai ter que ir lá, ele vai ter que assumir uma responsabilidade. E no caso do Kennedy Nunes, o que ele está fazendo? Ele está batendo de frente com os desmandos do STF. Né? Ele está falando as verdades que estão acontecendo, os abusos do Alexandre de Moraes, por exemplo. Olha aí. Ele tá falando com coragem. Gente, estamos escutando, estamos vendo tudo isso. Então, e aqui de Joinville, assim, ó, eu já ouvi alguns comentários sobre as condições do Kennedy. Só que assim, o que o Kennedy está fazendo hoje, o que ele já fez, vocês têm que dar a confiança, confiar nele, que ele é o único no Brasil que está fazendo isso. Ele está assumindo a responsabilidade e falando contra o maior tirano do Brasil. Dando a cara para bater, na verdade, né? Então, É o único do Brasil, porque o Daniel Silveira falou, foi preso. O Roberto Jefferson falava, batia de frente, xingava na internet, foi preso. Está preso ainda. Não, ele tá domiciliar, né? Domiciliar, né? Mas assim, ele está assumindo essa responsabilidade, né? Então, eu acredito nele. Eu acredito que ele vai poder mudar. Porque ele tem que ter coragem para ir lá. Se como deputado estadual ele está fazendo isso, chegando lá no Senado ele vai bater na mesa. Né? Ah, não tem apoio do Bolsonaro. Sim. Amigão, melhor ainda. Porque ele vai chegar lá e ele não é situação. Sim, sem dúvida. A região toda, né? Pô, eu acompanho aqui, faço as cidades menores. Estive em Araquari, o pessoal fala, nossa, a gente adora ele. Joinville tem que abraçar esse homem. Né? Voltando à questão dos 20 e poucos anos de vida pública ilibada. Por isso que ele foi chamado. Por quê? Porque ele não tem processo judicial. E hoje, na corrida do Senado, tem o quê? Um político que estava na lista da Odebrecht, ele está com 18%, o terceiro que eu não me lembro, e o Tubaína, com 3%. Então, assim, que vai conseguir reverter essa situação? Ah, vai dividir votos. A 3% é importante, mas não vai mudar a tua vida. Entendeu? Isso aí é prejudicial. Isso é uma das críticas que eu tenho referente ao Bolsonaro, né? Ele sabe do Rio de Janeiro, talvez. Mas ele não pode pegar e falar, não, aqui Santa Catarina tem que ser desse jeito. Entendeu? Esses apadrinhamentos sempre foi ruim pra gente. Por que agora vai ser bom? Né? Ah, é porque é o cara que eu gosto? Não. Porque é o político que eu me identifiquei? Que eu me identifico? Não. Eu tenho que ser honesto também, né? Sem hipocrisia, entendeu? Eu prefiro agir assim, porque daí eu não me traio depois. Com certeza. Nós gostamos muito do Kennedy, tá? Eu estava até falando, né, que a primeira vez que o Kennedy se lançou na política foi para vereador, ele perdeu, mas o meu voto naquela época já foi dele. A segunda vez ele queria ir embora para os Estados Unidos, porque ele ficou muito magoado, né? Mas depois ele concorreu de novo e ganhou. E dali ele despontou, né? E fez um ótimo trabalho. Meu voto sempre foi dele, né? Da minha família também. E eu acredito que o povo joinvilense vai dar um respaldo muito forte. Não só Joinville, mas Santa Catarina inteira, né? Vai colocar ele lá em cima para ser o nosso representante no Senado, sem sombra de dúvida, né? Ele, como alguns poucos políticos, né? Você olha no passado, você não enxerga nada de ruim na vida pública dele, né? E tudo que ele fez e faz, né? É realmente sempre pelo benefício do povo brasileiro aí, né? Então, eu acredito no Kennedy e eu tenho no meu coração, assim, que ele vai entrar e vai estar representando, e como você falou, vai bater com a mão na mesa lá, para tirar aquela carcalhada lá do STF, né, tirar no sentido de bloquear, né, o que eles estão fazendo. Os abusos, né? O que eles estão estuprando a Constituição, na verdade, né? E isso tem que ter um basta, né? Eu acho que Deus se levanta sim, mas ele se levanta através de pessoas, né, como você, né, como eu, como o Kennedy, como outros demais aí que estão, né, a gente sempre tem uma visão de reino dentro da Bíblia, né, onde que quando Jesus
ele já vai ter um reino estabelecido. Estabelecido por quem? Pelo deputado João Padilha, pelo Kennedy, pelo Bolsonaro, por todos aqueles que se botaram na frente, deram a cara para bater e pagaram um preço alto, né? Pagaram multa lá na avenida, mas hoje os nossos filhos vão estar recebendo por aquilo que os nossos políticos de verdade fizeram, né? Então, muito bom. Deixa eu só te contar um caos, sim, assim. Sim. Então, assim, eu conheci o Kennedy, eu fiz um evento chamado Marcha da Família Cristã pela Liberdade, tá? Esse evento, ele aconteceu em 24 capitais e o objetivo era o quê? Era orar pela cura. Eu acredito que a oração, eu acredito que pela fé você possa se curar. Sim. Tá? Então, o evento era esse. Né, com o objetivo. Obviamente que quando você coloca uma bandeira do Brasil nas costas e sai caminhando e orando, as pessoas já sabem como você pensa. Né? Então, obviamente que também era um ato cristão, mas era um ato que era político também. Obviamente que contra os desmandos, abusos dos governantes, né, tanto o governo estadual quanto o municipal, sim, que privava a gente de ir para a praia. Né, na época da pandemia. Tá? O que aconteceu foi que eu estava num carro de som. E sempre quando vem a polícia, né, bom, meu pai é militar, que eu lhe disse, né, então eu nunca tive preocupação com a polícia. Quando eu vejo polícia, eu fico feliz, né? Em que pese eu não terceirizar a minha segurança, como a gente conversou no início. Mas, quando eu vejo policial, eu gosto. Então, eu fui me identificar e ele veio e falou assim, você precisa ir até a viatura, né? Geralmente eu falo, eu sou o representante e desse grupo aqui eu me responsabilizo, né? Com 500 pessoas eu me responsabilizo. Com 50 mil pessoas eu não consigo, né? Então pode ter um infiltrado aí, quebrar alguma coisa, falar que a gente não é. Então, o que eu cheguei pra ele, eu falei, eu tô responsável por esse povo aqui, então ele falou, vamos ter que ir até a viatura. Cheguei na viatura, ele me disse que a manifestação que o carro de som não ia sair. Eu falei assim, como não? Não, porque você não informou. Eu falei, cara, eu já tremi, peguei o celular, falei, ok, eu mandei o ofício pro 4º Batalhão, como que não oficiei? Oficiei. Não, mas não pode, comandante geral, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, cara, a gente vai sair. Não, manifestação não vai acontecer. Só que quando eu cheguei na viatura, o pessoal falou, não vão levar o Padilha, não vão levar o Padilha. E de repente começou a cercar, assim, de repente quando eu olhei pro lado, tinha 500 pessoas em volta da viatura. E o cara começou a ficar preocupado, né? Porque o cara pode estar armado, só que ele tem 30 munições ali. Se der um ruim ali, vai ficar... Enfim, e daí ele falou, fala pro pessoal acalmar. Quando eu li, tinha 500 pessoas. Eu falei, cara, não é que a manifestação não vai acontecer. Ela já está acontecendo. Só que já é um ato. Uma manifestação já está acontecendo. E dele, não, porque não pode, porque... Ele falou, eu vou ser obrigado a te autuar. Eu falei, então, me autua. Eu não sei o que você vai colocar. E de fato ele não sabia que ele ficou 40 minutos para me autuar. Tá? Enfim, ele me autuou, virou um termo circunstanciado, que hoje já prescreveu, mas eu respondi, porque eu estava fazendo uma ação política, né, religiosa também, né, porque era pelo cristianismo que eu estava defendendo, e eu fui autuado por ele. E daí o que aconteceu? Depois, no dia 16 de abril, o Kennedy Nunes foi para o plenário, né, e dentre todos os cristãos que tem naquele plenário, apenas um se manifestou a favor dessa ação. E ele falou, no sábado, na Marcha da Família Cristã pela Liberdade, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, no sábado, na Marcha da Família Cristã pela Liberdade, o advogado João Padilha foi autuado pelo comando da polícia. Eles nem sabiam o que colocar, né? Porque não é regra penal. Eles estavam querendo atribuir alguma coisa, que a pessoa estava sem máscara. Pô, no lugar aberto, vento sul, tá maluco? Né? E daí ele me defendeu e eu fui fazer uma visita de cortesia, né? Primeira coisa que ele chegou e falou, ei, Padilha, veio se filiar ao PTB, né? No gabinete dele, bonachão. Então, daí eu agradeci e tal, e depois a gente começou a ter uma afinidade e ele me convidou para entrar no partido de novo. Eu entrei e ele falou, agora você vai assumir o PTB de Florianópolis, né? Daí começou o nosso relacionamento de amizade profundo, assim, né? Porque eu vi que era uma pessoa de verdade. E foi bem interessante, porque a gente conhece, a gente vê na televisão e fala, pô, esse cara não tá falando a verdade. Não, e o Kennedy é de verdade, né? Então eu percebo nele, falando com ele, olhando para os olhos dele, as pessoas, o atendimento que ele tem com as pessoas, né? Tem uma questão interessante, meus pais não se falavam há 20 anos. E eles se encontraram na convenção do PTB, né? E eu falei pra ele, ontem eu estive com ele, na terça-feira, eu estive com ele e eu falei, pô, você fez uma coisa que ninguém fez. Foi unir meus pais, né? Na convenção,
onde foi aprovado o meu nome para a candidatura de deputado federal, né? Então, assim, a história que eu tenho com ele é uma história linda, né? Que legal. E Joinville, ele vai sair eleito daqui de Joinville. Vai sair. É isso aí, deputado João Padilha, né? Estamos, então, finalizando esse podcast, né? Estúdio Barra, podcast Joinville, né? Enxerguei muita verdade em tudo aquilo que você falou. Quero te agradecer por estar conosco, tá? Muito obrigado mesmo, tá? E se sinta convidado para no momento que você quiser estar voltando aí, né, Ismael? As portas, que nem diz um tio meu, né, não tem tramela, tá? Sempre vão estar abertas, né? Gostamos muito da tua presença aqui, sentimos uma verdade, pelo menos falo por mim, né? Senti uma verdade muito grande em você, e vamos estar juntos, né? Vamos estar conversando, e fica um abraço aí de todo Joinville aí pra ti. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que bom, eu agradeço. Joinville sempre foi muito, muito cordial comigo, né? Quando teve a audiência pública referente ao passaporte sanitário, eu fui convidado pelo William Tonesi, que é um grande amigo meu, também um representante dos conservadores. Eu tive a oportunidade de falar na audiência pública, na qualidade de advogado e ativista político. E ali eu percebi o carinho que os joinvilenses têm por mim. E eu sou eternamente grato. Que foi a partir dali que eu percebi que a minha bolha tinha estourado. Olha aí. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu já tinha vindo muitas vezes pra cá, né? E eu percebi que aqui era um lugar que já tinha me acolhido em outras ocasiões, por questão do trabalho, e agora sim por uma luta. Então, as pessoas perceberam que o que eu eclodi lá em Florianópolis, lutando pela liberdade na capital do estado, replicou aqui. Porque daí as pessoas também se mobilizaram em fazer essas mesmas ações aqui. Né? Então a gente se intermediava, a gente se comunicava nessas ações. Né? E eu tenho uma gratidão enorme. Né? Então eu tô vindo aqui praticamente toda semana. Né? Tô conhecendo aos poucos os bairros, estou sendo muito bem recebido pela comunidade cristã. Né? Então eu fico muito feliz. Eu acho às vezes que eu não sou nem digno de ser recebido com tanto carinho, com tanto amor na comunidade cristã. Né? Não que eu não seja um cristão digno, né? Mas eu acho que é carinho demais para uma pessoa que não é da cidade. Né? E eu vou fazer muito em retribuição à cidade, começando pela questão de saúde. Tá? Isso aí você pode contar, é um compromisso nosso. Né? Eu não posso falar de propostas agora, mas você pode ter certeza que essa questão é a questão social também. Né? Agora mesmo eu atendi demandas referente a adictos, né? Referente ao uso de drogas. Então, essas pessoas também têm que ser atendidas. Né? Então, tem várias frentes que eu consigo atuar. Né? Já atuei na época que eu estava no gabinete da deputada Ana, então agora também tem essas outras demandas. Como eu te repito, eu não posso falar de propostas até o dia 15, né? Mas eu tenho muita coisa que está na área social, questão ambiental também afeta, né? E essas pessoas aí que são desassistidas do poder público. Tá? Em determinado momento, só para ser justo, né? Reconhecer que tudo isso que eu estou passando, então eu mencionei algumas passagens de livros, sim, então isso daí é uma oportunidade que eu tive, porque eu passei quase um ano e meio dentro do gabinete da deputada Ana Campanholo, gabinete 8, as pessoas estão convidadas a conhecê-la pessoalmente, ela recebe às terças e quartas, sem restrição, tá? Eu tive a oportunidade de aprender com ela, e ela não tem limite para ensinar. A partir do momento que ela percebe que uma pessoa quer aprender. Né? Então hoje eu tenho um grande respeito, carinho, tenho uma amizade por ela, pela família dela. Né? Então o pouco que eu sei, você falou, eu conheci, não, é o pouco de livro que eu li. Né? Então tenho amigos também, que nem o Lucas Campos está aqui, eu aprendo muito com ele, tenho galgado esses momentos, eu pergunto quando eu não sei, né? Eu tenho certeza que eu não sei tudo. Isso aí é o primeiro passo, né? O Olavo de Carvalho, ele obrigou a gente a fazer o mapa da ignorância quando você está falando sobre determinado assunto, né? Então você tem que colocar no papel o que você não sabe. E daí você fala, preciso ler isso. Meu mapa da ignorância é gigantesco. A própria Bíblia nos ensina isso, né? Considerar o outro sempre maior do que a si mesmo, né? Porque no momento que a gente se considera maior, a gente parou de aprender. Quando eu me considero menor, eu sempre tô esponja, né? Eu tô buscando, né? Então...
é muito bacana isso quando é sincronizado ainda com a palavra, né? Então, daí só para concluir, então essa oportunidade que eu tive, né, foi ímpar de trabalhar com ela e também dela me convidar, falar, olha, você vai concorrer, não estadual para concorrer comigo, né? Mas você vai sair a federal. Eu falei, ó, se você me apoiar, eu vou, né? Porque é diferente de ter uma pessoa que confia em você e uma pessoa que já tem um patamar, não só de conhecimento, que ela sim, é uma pessoa que eu vou convidar ela para vir aqui, vai ser um grande prazer, você vai ver o conhecimento que essa mulher tem. Então assim, você para do lado dela, assim, ela não costuma a falar muito quando ela não tem um tema específico, mas ela é um poço de conhecimento, assim, e todo mundo aprende com ela. Sabe? Ela não tem limites para ensinar as pessoas. Então eu sou muito grato a ela por isso, né? E também a oportunidade que as pessoas que estão vendo esse meu crescimento, tá? E eu agradeço também a vocês pelo convite, tá? E espero vir outras vezes aqui também. Você vai vir outras vezes e estamos convidando também a deputada Ana, né? Estenda o convite a ela, né? E o Kennedy Nunes. Kennedy Nunes, toda essa galera boa aí. A gente não tem tempo ruim com nós, estamos sempre abertos. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, viu? Tá bom? Foi muito bom a gente ter conversado aí. Beleza. Grande abraço. Abraço. Boa noite. Boa noite.